Tricotar. Oferecimento Alhambra Móveis, 40 anos cada vez mais nova. Clínica Mitra, a melhor equipe de medicina integrativa, referência em terapias injetáveis e hormonais. Olá, seja muito bem-vinda e também muito bem-vindo a mais um Tricotar. Toda terça-feira às 5 da tarde, um programa inédito para você aqui na TV Cultura Litoral. E no programa de hoje nós vamos falar sobre diversidade e inclusão no mundo atual. Fica comigo que está começando mais um Tricotar. Começando o Tricotar de hoje, um assunto que eu já queria trazer aqui para o Tricotar, que eu acho que é mais do que necessário, e a gente tem esse papel também aqui na televisão de levar informação para vocês. Mas antes, deixa eu apresentar as convidadas que estarão comigo aqui nesse programa. Doutora Luciana Kirsten, seja bem-vinda. Obrigada. Muito feliz em estar mais uma vez aqui, principalmente com um tema tão importante que precisa ser abordado. Estou muito ansiosa para saber mais sobre o seu trabalho. E no segundo bloco teremos uma surpresa aí para vocês. Tainara Moraes, nossa social media, seja bem-vinda. Obrigada, um prazer estar aqui, meninas, um prazer, Carol. Doutora Roseli Andrade, nossa médica dermatologista, seja bem-vinda. Obrigada, um prazer estar aqui novamente e aprender um pouquinho com a Carol. Acho que hoje é um programa que é pra gente aprender mesmo, né? Nossa convidada de hoje, então, é Carol Porto, que é educadora e empreendedora social. Eu vou pedir para ela se apresentar, porque eu tô aqui, né? Eu já li, tem uma turma que vai chegar aí no segundo bloco, mas seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, aprender também com vocês. Eu sou arte educadora, mas eu sou formada em artes cênicas, então eu sou professora de sala de aula da educação infantil, e aí eu leciono música e teatro. Então eu sempre usei as artes, né, ao meu favor, ali dentro de sala de aula, porque as crianças a gente tem que ter uma pedagogia, né, para poder ser divertido o que eles estão fazendo. E as minhas matérias são os momentos que eles estão extravasando. Então a gente tem que saber, né, controlar e que eles possam também brincar. E aí eu criei a Turma do Longinho, que são os personagens inclusivos e diversos, que trazem de uma forma lúdica debates e pautas urgentes que muitas vezes a gente não sabe como falar. Sim. Ou a gente não quer falar, e é super importante, né? Então eu trago assim ferramentas que a arte proporciona para a gente usar ao nosso favor, como pais, como educadores, para que todos possam ter, né, o mesmo direito igualitário, porque todos somos diferentes, graças a Deus eu falo, mas em relação aos direitos todos somos iguais, né? Então, a gente tem que trazer informação. A partir do momento que você tem a informação, aí não tem mais como você falar que não sabia, né? Eu acho que hoje nós vivemos um momento de muito mais consciência, e eu acho que por isso também que a gente tem o papel de, em todos os canais de comunicação e todas as oportunidades que a gente tem, de levar isso como educação mesmo, porque a gente estava conversando até antes aqui, né, muitas vezes a gente não sabe como lidar, por mais que a gente tenha acesso à informação, mas algumas coisas a gente ainda tem muitos tabus, gente, não tem como a gente negar, pelo menos eu falo, eu gosto, eu quero aprender, eu quero saber, e respeitar, mas para mim sempre o respeito eu acho que é o que resume tudo isso, né? Como que é isso para vocês, meninas? Alguém quer comentar alguma coisa antes até da gente ouvir? Eu acho assim que a gente vem com um véu apagando até famílias que acabavam escondendo qualquer tipo de diferença dentro daquela família margarina, né? E isso vai passando de geração para geração e chega no nosso inconsciente. Às vezes a gente tem uma dificuldade na reação quando está próximo do diferente, porque tem essa questão aí desse véu que foi colocado. Então eu acho que todo momento que a gente puder discutir, trazer à tona, e sempre com alguém que possa nos ensinar e nos dar repertório para que eu também ensine para o meu filho, eu acho isso bárbaro. Então estamos aqui, bora falar, Carol.
Carol, quando a gente fala sobre diversidade, né? Como que isso tá tão mais à tona nos dias de hoje? O que a gente pode falar sobre diversidade? Então, é o que eu falo assim, a Turma do Londinho são personagens inclusivos, mais diversos. Na questão da diversidade, por quê? Tem personagens que têm alguma deficiência e tem personagens que só trazem diversidade. Então, por exemplo, a Aiko é uma personagem minha que veio do Japão. Uhum. Então, ela tem o desenho dela e toda a história dela voltada para a cultura japonesa, que é uma cultura que a gente tem muito aqui, né? A gente tem muito essa mistura no Brasil. Então, por exemplo, são personagens inclusivos? Sim, e diversos, né? Não são só pessoas com deficiência, são pessoas. Então, a diversidade é isso. E aí entra o LGBT, que eu assim, não é que eu não abordo, né? Como é um tema difícil, delicado da gente falar, mas eles estão na diversidade. Então, assim, somos todos diferentes e diversos. Então, quando a criança, o adolescente, começa a ter mais contato com pessoas que ele não tá no hábito dele ali, não tá na escola, não tá no ambiente familiar, causa estranheza, né? E isso que ela falou é muito importante, que são os vieses inconscientes. Uhum. Então, nós temos isso porque foi ensinado assim, sim, porque no entretenimento foi ensinado que a princesa, ela é linda, ela tem um cabelão, ela tem o príncipe, então isso tudo é muito mágico. E aí, a princesa que não tem cabelo, ela não é princesa? Porque ela é careca? Então ela não pode ser princesa, né? Você que trabalha assim com a beleza, né? Então, assim, qual é o padrão de beleza? É o padrão que ensinaram a gente, né? Então, vocês sem maquiagem? Não, vou me maquiar, porque o padrão é eu estar toda maquiada, tal. E assim, eu gosto muito de me maquiar. Eu tenho 2 filhas meninas que gostam de se maquiar. Uma tem 6 anos. E aí muita gente às vezes fala, ela é muito cedo ainda para ela se maquiar. Aí começa a entrar num viés também de o quanto as crianças estão querendo já ser adultas, já tá maquiada. Então, assim, é bem complicado, é uma linha tênue, né? Mas o meu objetivo com a Turma do Londinho, né, com a educação criativa, é mostrar essa diversidade. Somos diversos, são infinitas possibilidades de pessoas, do lugar que ela veio, da língua que ela fala, de como ela se veste, do cabelo, da cor que ela gosta. Então, eu acho que a diversidade, ela entra nisso. Você tocou e eu lembrei de uma história que uma vez, até através da dança, nós fomos fazer era um projeto social em um bairro bem periférico da cidade, e aí nós tínhamos uma bailarina que ela tinha o cabelo black, e ela foi com o cabelo solto dançar, e enfim, e aí nós fizemos olha, eu não lembrava dessa história, e aí eram crianças de 4, 5, 6 anos, e uma delas de 8 anos, uma menina linda, negra, ela chegou nessa nossa bailarina e falou, nossa, que legal, eu posso ser bailarina também, né? Aí a gente falou, sim, todo mundo pode ser bailarina. Não, porque eu achei que para ser bailarina tinha que ter o cabelo liso e você poder fazer um coque. Então, assim, são coisas que, agora que você falou, eu me lembrei, não lembrava mais dessa história, mas o quanto o ser diverso, né? E quanto que isso, às vezes, vai muito nas crianças mesmo, né? Meu filho, hoje ele tem 12, mas quando ele tinha 4 e 5, ele falava, quando você vai ter o cabelo de menina? E eu sempre com o cabelo curto. E aí eu falei pra ele, olha, o cabelo pode ser curto, pode ser comprido, o menino pode ter curto, comprido. E comecei a comprar historinhas onde a mãe tinha cabelo curto. E tem a mãe do Marcelo Marmelo Martelo, ela tem o cabelo curto na ilustração. E aí fui mostrando pra ele essa diversidade. Hoje ele ainda continua pedindo pra eu deixar o cabelo comprido, porque é gosto dele, mas hoje ele já entende que tem que respeitar a diferença da mãe, que é a única que tem o cabelo curto. Olha então, hoje ele respeita, ele fala, deixa crescer, mas ele já entende. Mas com 4 ou 5 anos ele me achava esquisita. Entendi. Não era a mãe que ele queria, talvez, ele né? As outras mães, de repente, todas de cabelo mais longo. Né? Então você vê que entra em tudo, não entra só no deficiente. Imagina isso com deficiente auditivo, com visual, e aí com todas as outras síndromes que a gente tem que incluir na escola e que tem que incluir no dia a dia. E qual é o espanto dessa criança que não tem essa possibilidade de identidade, né? Então eu acho bacaníssimo, eu quero ver o gibi, quero ver os bonecos, quero ver tudo. Eu tenho uma pergunta, em relação à obesidade, você tem algum boneco
que represente, e como que você trabalha esse boneco, se você tem, para que traga para essas crianças a informação da saúde, da importância de cuidar da saúde e até de repente, estimular os pais para que venha a trazer uma condição para que ela seja mais saudável, né? Porque muitas vezes essa questão da inclusão acaba se tornando permissão. E hoje eu vejo muito que existem pais muito permissivos, verdade, por uma série muito de situações, mas eu vejo que dá para dar um jeitinho, sabe? Dá para dar uma organizada. Mas se essa criança ela recebe esse tipo de informação, que ela pode sim ser mais saudável e que ela está incluída, mas com saúde, seria sensacional. Então, eu não tenho na turma, né? Mas eu já tive muitas pessoas me pedindo. Aliás, assim, tem muitos personagens que me pedem, e que eu gostaria muito de poder atender todo mundo, né? Aumentar essa turma. Porque é isso, é uma turma que começou com 5, hoje tem 10. Então, assim, já aumentou bastante. Mas eu tenho um poema, que é de um menino, o Pedrinho Guloso, tal, que fala sobre isso. Mas, assim, fica o meu convite para você agora, para a gente fazer juntas. Vamos. Porque, assim, porque é muito importante para mim, quando eu crio os personagens, eu sempre tenho uma coaching, assim, né? Então, algumas crianças me perguntam, quando eu dou palestra para os mais velhos, eles falam, todos eles existem? Ou você criou, né? Eu falo, alguns existem, que são baseados em histórias reais, e outros eu criei por conta disso, assim, às vezes de demanda da falta de informação daquele assunto. Sim. Então, por exemplo, o meu personagem Jonas, ele é deficiente visual, e ele traz o capacitismo, assim, essas coisas de barreira atitudinal, tal, que era uma pauta que eu queria falar, mas eu não tenho nenhum conhecido com deficiência visual, entendeu? Ok, eu tenho, né, esse repertório para te passar, e a questão é você apresentar isso para essas crianças, porque a gente está vivendo uma crise mundial, onde pais estão extremamente ocupados, essas crianças estão com uma demanda de atividades excessiva, uma cobrança absurda, e para onde que os pais recorrem? Para o fast food e para os alimentos ricos, se é que a gente pode falar essa palavra, né, em aditivos e corantes, o que está causando, além da obesidade, as síndromes metabólicas, as diabetes e tudo mais. Então, tem um repertório para te passar e é muito importante. Não, já mais um personagem. Já tá aqui para nascer mais um novo personagem, mas eu vou contar com você, porque é Pode isso. Contar. Eu preciso de uma especialista ou de alguém que viva aquilo para me trazer todas as coisas que a gente pode abordar, e aí eu venho com o lúdico e entrego. Porque aí tem papai e mamãe que tá por trás de tudo isso, né? E eu conheço muitos papais e mamães e dá pra te trazer bastante informação. Perfeito, já tá fechado. Fechou. Mudando um pouquinho o rumo da nossa conversa, mas não tanto, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre bullying. Acho que é algo que é extremamente importante, necessário. Acredito que todo mundo já tenha passado por alguma situação, né? Com certeza. E talvez não sabia que era. Bem, eu quando era criança, me tiravam sarro da minha boca. Me chamavam de bocão. E eu achava triste. Hoje as pessoas estão gastando dinheiro. Hoje as pessoas põem bocão. Tá vendo? Meu apelido era vassoura. Porque eu sempre fui muito magra e eu ficava na fila no final com os meninos. Então eu estudei naquelas escolas que fazia cobrir e firme, sabe? Fazia filinha assim, e aí eu me sentia, eu falava, pô, as meninas tudo baixinha, bonitinha, assim, né? Toda... E eu, um cavalo grandão lá atrás, aí, como eu só tinha cabelo, né? Aí era vassoura. Vocês tinham, meninas, algum? Eu não tinha, eu sofri também, mas não tinha apelido, mas era pelo peso. É o meu também. Por estar acima do peso, e aí pelo menininho que eu gostava, ele não me queria e queria a mais magrinha. Mas sempre Ele já assim. te viu hoje? Já, ele me quis depois. Aí eu também não quis ele, entendeu? Mas uma coisa até que eu ia falar disso do lado lúdico, a minha mãe me ensinou muito, né, isso de inclusão, diversidade com Barbie. Porque a Barbie sempre teve muitas profissões, né? E a Barbie sempre foi a que tinha deficiência visual, a gente tem isso na Barbie. Sim. Muita gente fala mal da Barbie, mas eu aprendi a inclusão ali. Então, assim, eu precisei da Barbie de forma lúdica, era o que eu gostava, eu amava a casa da Barbie, o carro da Barbie, tudo da Barbie. E ela me ensinava, tem a Barbie que é oriental, tem a Barbie que tem a deficiência visual, a Barbie da deficiência auditiva. Tem muita inclusão na Barbie que as pessoas não têm noção, né? Então, elas sempre... o pai e a mãe, geralmente, assim... que não tem na família alguém atípico e tal, ela não compra, ela não consome esse conteúdo que você tá falando. E a gente, de fato, não tinha. Só que aí ela,
pô, era uma época que você não tinha, né, todas as ferramentas que você tem hoje em dia. Só que por algo dela mesmo, ela foi passar isso pra mim e pra minha irmã, no que a gente gostava. Minha irmã já gostava muito de Turma da Mônica, Gibi, então ela trazia mais pra essa parte. Então, assim, é uma inteligência, acho que além, né, de desenvolvimento, uma sensibilidade acho, né? mesmo, de E deixa você vê como funciona? Funciona muito. Que é exatamente isso que eu faço. Eu uso os bonecos, fantoche, às vezes a música, para conseguir conectar essa memória afetiva, para conseguir, porque a gente, quando a gente ensina alguma coisa, por exemplo, não põe o dedo na tomada, aí a criança vai e põe o dedo na tomada. Então, se eu ficar falando, não pula, ela pula, né? E aí eu vi até um estudo que falou que acho que até os 3 anos, mas eu acredito que seja até mais de 3 anos, que quando você fala a palavra não ela na não frente, escuta. o não é ignorado. O E aí fez um teste com a criança, então ele segurava assim, falava, o que não é uma caneta, ela pegava a caneta. O que não é uma xícara, ela pegava ainda a não xícara. formou as sinapses cerebrais até a tal idade pra Então eu escutar o não. mas aí até achei engraçado, porque eu falei, até tal idade, mas de repente até mais da idade que fala, né? Porque Porque às vezes até adulto, né? A gente também né? E ele coloca o não na frente. Então é você colocar o afirmativo, né? E aí eu uso os personagens. Então o Longinho, ele nasceu na pandemia. Porque eu tinha que falar, não pode ficar perto, não pode dar abraço. Então, em vez de eu falar, não pode dar abraço, eu falava, olha, vamos fazer o braço do Longinho? Como que é o braço do Longinho? Aí todo mundo ficava no distanciamento. Então, eu fui por esse raciocínio, que a gente sempre quer fazer o que o protagonista que a gente gosta quer fazer. A gente sempre quer usar a roupa daquela pessoa que a gente tá vendo. Então, aí quando você pega o personagem e eu falo de bullying, né? Então, por exemplo, o Pedro é meu personagem com autismo. Ele chegou na escola, mas o Pedro não gosta de abraço. O meu Pedro, né? Que tem autista que gosta. E o Longinho gosta de abraçar, que é o do braço comprido. E o Longinho foi abraçar o Pedro, e o Pedro começou a fazer assim, e ficou nervoso. Aí o Longinho ficou muito triste, porque ele falou, pô, o Pedro não quer ser meu amigo. Mas não é. Aí a professora foi e explicou, não é, que o Pedro, ele não gosta de abraço. Tem outros jeitos da gente demonstrar o amor. E aí você começa a falar de uma forma muito lúdica sobre bullying. Então assim, pô, aquele amigo que não gosta de abraçar, eu não vou abraçar. Por que eu vou deixar o meu amigo nervoso, né? A Leca, princesa careca, ela chegou na escola, ela chegou careca. Todo mundo olhou pra ela e aí começaram, aeroporto de mosquito. E criança, um vai levando o outro, né? Não tem jeito, porque né, pega gente? a corda, entendeu? E aí, nessas vezes que eu faço, né, as contações de história pra falar sobre bullying especificamente, as crianças falam assim pra mim, ai tia, mas se eu for salvar a pessoa do bullying, aí eu sofro bullying junto. Então eu fico vendo. Aí eu falo, mas você acha legal? Não. E você não vai fazer nada. Você não acha legal, você tá vendo e você não vai fazer nada. Mas aí eu vou sofrer bullying também. Eu falei, mas daí você concorda que não vai ter fim? E aí, assim, aí você vai puxando, né? Conforme a idade, você consegue puxar mais. Outras idades você deixa meio a sementinha ali da reflexão. Mas é muito importante, e muitas escolas entram em contato comigo para fazer a contação de história por conta disso, porque elas falam, tem muito bullying aqui. Só que se eu chegar nas crianças adolescentes, assim, adolescentes, fundamental 1. Sem querer te cortar, mas qual é a faixa etária que você acha que mais acontece o bullying? Eu acho que é fundamental 1, 2 ali, assim, né? Começa ali 5º ano, 6º ano e depois vai, ensino médio, aí vai pra cima de 10, 11. Porque aí eu faço, né, com eles, assim, de uma forma mais, não tão contação de história, que eu faço mais com os pequenos, eu faço uma contação, assim, uso os bonecos, mas eu vou, entendeu, nas cavidades deles, assim, como eu sou toda tatuada, e aí eles me recebem muito bem, assim, né, eu acho que eu tenho uma criança interior muito forte, por isso que eu faço o que eu faço. Conecta, né? Então, às vezes, eu fico meio moleca, assim, e entro ali na idade porque deles. Porque se ficar só no moralismo, que é aquela coisa chata da inspetora, né? E da diretora, eles fogem. Tá falando que chata. Então, eu vou falar, não empurra o seu amigo, tá? Por que eu não vou empurrar, né? Aí, quando você traz uma cena, e aí eles começam a se ver na cena, muitas vezes, ou eles vêm falar, assim, no final, que sofrem o bullying, pra mim. Ai, tia, isso acontece comigo. Porque quando eu vou fazer isso, que a Bela fez, a personagem fez, acontece comigo, eu também tenho medo. Aí começa a vir falar pra mim. E alguns que falam isso aí. A gente faz porque, que é engraçado. Eu falo, pô, mas aeroporto de mosquito, tá, engraçado. Mas vamos conhecer a história da Leca. Aí quando eu conto a história dela, eu falo, pô, ela ficou doente, pensa.
ela não estava indo na escola, ela não podia estar com os amigos. Imagina você, se você tivesse que ficar em casa. Aí eu começo a colocar eles na situação. Eu falo, imagina, tu ficou em casa, tu tomou remédio, nossa, mó chato, passou mal. Aí você chega na escola, mó feliz, querendo ver seus amigos, começam a te chamar de aeroporto de mosquito. É legal? Aí a pessoa se põe no lugar. Sim. Mas na história e não no moralismo, entendeu? Maravilhoso. Chegamos ao finalzinho, ó, do primeiro bloco. A gente vai para um break e na volta estaremos com a turma do Longinho aqui. Voltamos com o Tricotar e pedir para voltar até assim, ó, na câmera aberta, que vocês estão vendo que a gente está muito bem acompanhada hoje por aqui. Voltamos com a turma do Longinho e aí eu vou pedir para Carol ir contando um pouquinho de cada personagem para a gente aprender junto dessa forma lúdica e também para levar aí essa informação para vocês. Por qual que a gente vai começar? Vamos começar do Longinho, Vamos. só para contextualizar? Então, o Longinho, ele tem os braços longos, que eu criei na pandemia, para falar para as crianças a importância de ficar longinho um do outro. E aí eu fiz uma música também, que as crianças brincavam de correr, de se esconder, tudo com o Longinho, né, liderando. Aí depois, vamos para lá, para a Bárbara? Vamos. A Bárbara, ela é a fotógrafa da turma, e ela é uma pessoa com síndrome de Down. Então, por ela já ter no seu rosto as características físicas, né, entre aspas, legal. que soa diferente do que as crianças estão acostumadas, de repente, no núcleo delas a verem, ela fala sobre lente. Então, toda vez que ela vai fotografar as aventuras da turma, ela tira as melhores fotos, ela capta os melhores momentos, porque ela tem um olhar diferenciado, né? Todo bom fotógrafo não sai só fotografando, ele tem todo um quê, né, de preparação. E aí ela vai trocando as lentes. Então, ela tá num lugar, ela põe uma lente, a lente caiu no chão, quebrou, ela não usa mais. A lente tá riscada, ela joga fora. E aí traz a reflexão que é, com que lente você está enxergando o mundo? Se for a lente do preconceito, joga ela fora. Se for a lente do seu pai, não é a sua lente, não é como você enxerga o mundo. Troca de lente, né? A Leca, a Princesa Careca, conta a história de uma menina que ama contos de fadas, e aí ela se vê dentro de um conto de fadas, o conto de fadas dela mesma. Então ela fala sobre a médica, que é a fada madrinha dela, e a médica, a fada madrinha, descobre um vilão que ela tem que enfrentar, só que esse vilão mora dentro dela. Então ela tem que correr e enfrentar ele logo. Aí ela faz uma poção mágica, a Leca toma a poção mágica, enfrenta, derrota o vilão, mas aí tem o lado ruim, né? Aí eu trago a contextualização dos contos de fadas. Então, a Cinderela, ela vai toda linda, mas meia-noite, né? Então, assim, tem o lado bom e o lado ruim. O lado ruim foi que o cabelinho dela caiu, porque a poção era muito forte. Mas, quando o cabelo dela cai, ela descobre algo maravilhoso, que se ela tivesse cabelo, ela nunca teria visto. Que é o coração atrás da cabeça dela. Ai, gente, que sensacional. E aí, esse é o poder do amor, que ela consegue tirar a tristeza do olhar das pessoas. E aí tem uma música também da Leca, que é Leca, Princesa Careca, menina que adora ler, princesa que sonha, acredita e faz mágica acontecer. E aí ela tira a tristeza do olhar. Parece só para você respirar, parece tão simples, né? Quando a gente começa a olhar dessa maneira, e é tudo criação sua, Carol? Tudo criação minha. E o que te tocou a trabalhar dessa forma? Eu tenho 2 filhas, né? Então, assim, eu também já fui criança, enfim. Toda vez que eu vejo alguma situação de alguém sendo excluído, deixado de lado, ou alguém dando risada de alguém, isso me incomoda. Mas me incomoda num nível não é normal, entendeu? Então eu fico, não é possível, não pode acontecer. Então aí vai vindo essa inquietação, sabe? E aí eu falo, pô, como que ninguém assim da Disney, né, da Marvel, sei lá, não fez uma princesa careca, que o poder dela é a careca e tal, pra trazer isso mesmo do cabelo, né? Pra ser princesa tem que ser a do cabelão, a do cabelo. Ah, não, põe protagonismo na Princesa Careca, mas geralmente não é. Não é assim. Mas já que a gente tá falando de cabelo, a gente pode falar dessa aqui? Pode. Que é sensacional, gente. A Tina. Acho que tem a ver com... Levanta sua bonequinha. A Tina, ela tem a ver com a história que eu falei também, né? Olha isso, ela gente. É a princesa do tempo. Ela carrega no pescoço dela um colar,
que é da Cidade do Tempo. E ela fala muito sobre ancestralidade, então os reis e as rainhas daquele vilarejo da Cidade do Tempo são todos pretos, né? E ela traz os ensinamentos dos antepassados. Então, na Cidade do Tempo, esse colar dela, ele é movido por momentos de qualidade, que são as brincadeiras. E aí eu trago as brincadeiras e cantigas africanas, para as crianças também, né, terem essa cultura diferente, que elas geralmente não têm muito acesso. E toda a representatividade dela, então, quando ela tem um problema, ela lembra do que o avô dela ensinou para ela. E aí, na música da Tina, fala sobre isso. Meu cabelo me mostra quem eu sou. Já dizia o meu avô, toda a força dos meus ancestrais para a cidade estar em paz. Porque ela salva a cidade de um monte de coisa que acontece lá. E aí, a reflexão dela é: como está o seu colar do tempo hoje? Ele está cheio de momentos de qualidade, ou ele está cheio de tela, ou ele está cheio de trabalho, ou ele está cheio de, né? É uma reflexão importante nos dias de hoje, né? E já que tá falando de diversidade, a gente sai de uma princesa careca e vem pra uma cheia de cabelão. Quer mais diversidade do que isso, gente? Exatamente. Incrível. Qual é a próxima? A Aiko, ela veio do Japão, então ela é uma imigrante. E ela fala sobre pessoas que falam outra língua, se vestem de outro jeito. Então, quando ela chega no Brasil, ela sofre um pouco de bullying, porque ela é diferente, ela usa uma roupa diferente, a cultura dela dentro da escola é diferente, porque a escola no Japão é uma cultura, no Brasil é outra completamente diferente. Então, ela sofre. Só que ela chega no Brasil, ela não conhece ninguém, ela morou no Japão até os 6 anos. Então, pensa, você chega num país diferente, que as pessoas falam diferente, se vestem diferente, têm costumes diferentes. Então ela ficou assim, perdida. E aí os amigos da escola nova deixaram ela lá de canto, e a turma do Longinho, que tem esse olhar para o outro, que é uma coisa que eu prezo muito na turma do Longinho, é você olhar para o outro, estender a mão e ajudar. Aí quando a turma do Longinho vê que ela tá de canto, a turma do Longinho chama para a turma do Longinho. E aí eles começam a ver quantas coisas em comum que eles têm, de brincadeira, de cultura, de comida. E aí, na história da Aiko, tem várias reflexões, assim, mas nunca se esquecer da sua origem. Então, assim, não é porque você chegou no Brasil que todo mundo ri da sua roupa porque ela gosta de mangá, de anime, então ela se veste assim porque ela gosta. Você não vai deixar de usar a roupa que você gosta, porque você tá no Brasil, e aqui no Brasil as pessoas não saem assim, sei lá. Né? E tem muitas outras coisas da Aiko, mas daí, né, eu tô dando uma enxugada, senão não vai dar pra falar de todo mundo. Vai ter que ter um quadro da Carol aqui, não sei. Porque tem mais coisas dela. Imagina. Tem livro mágico que ela recebe dos antepassados, e aí fala sobre paciência. Você esperaria até os 7 anos de idade pra abrir? Porque ela ganhou dos avós, mas ela não podia abrir. Aí quando eu conto essa história, todo mundo fica, não, tia, eu ia abrir. Aí a outra fala, eu ia ter que enterrar o livro num lugar que eu esquecesse onde eu enterrei, porque senão eu ia abrir. Porque o brasileiro é assim, ele é mais ansioso. O japonês já tem uma cultura de plantar, esperar. Então, tem bastante coisa da Aiko pra falar. Incrível. E agora, vamos aonde? Vai lá, doutora, então. Vamos no Pedro. Ai, gente, olha que fofo. O Pedro tem o TEA, né, o transtorno espectro autista, e ele usa 2 políticas públicas daqui, né, que é o colar de girassol e o abafador, que já, né, tá sendo distribuído para as pessoas com deficiência. E o Pedro, sai, né, o foninho dele. E o Pedro, eu trabalho muito a questão também do bullying, né, então assim, o Pedro não gosta de abraço, então não vamos abraçar o Pedro. O Pedro gosta de estar com a turma, porque, ele é autista, não vamos chamar, não vamos convidar, não vai fazer um passeio, não vai porque ele vai ficar agitado, ele vai se desregular, não, ele vai. Ele gosta de estar com a turma, por isso ele usa o fone, porque se ele estiver num lugar barulhento, ele põe o fone e, né, de repente não se desregula tanto. E a turma do Longinho já sabe o que acalma o Pedro. Então, assim, eu vou excluir o Pedro? Não, eu vou ajudar o Pedro. Quando o Pedro tá nervoso, ou ele tá agitado, ou é um dia que ele não tá bem, ou tá muito barulho e ele se desregulou, vou levar o Pedro para a natureza, porque é lá que o Pedro se autorregula. Então aí tem a música do Pedro, que é a música da árvore do Pedro, que fala, uma linda história eu vou contar, e o Pedro eu vou te apresentar. Ele amava a natureza, e uma linda árvore ele decidiu plantar. E aí tem a música toda, né? E aí é isso, levar o Pedro pro ar puro, ele respira, ele tá em contato com a planta, com o verde, ele se autorregula. Então aí eu ensino as crianças, né? Pô, meu amigo me empurrou, eu vou empurrar ele de volta? Porque às vezes o pai e a mãe falam, né? Te empurrou, empurra de volta. Não, mas o Pedro não me empurrou porque ele quis. Ele me empurrou porque ele estava desregulado. Algo deixou ele agitado. E ele
a forma que ele faz, Responde. que ele responde ou que ele se expressa, diferente da sua, que tá bravo, você faz assim, vai, de repente. E aí você o vai... crachazinho da prefeitura. Demais. Sensacional. Ele é o crachazinho assim mesmo, né? A Cris Amari, que é da coordenadoria, ela é muito minha amiga, assim, e ela também é uma pessoa que sempre que eu tenho dúvida, eu, Cris, tal, e aí ela vai me dando os toques, e esse é o crachazinho mesmo. Inclusive, as pessoas que precisam do crachá, isso não vende, tá? Isso, mais uma informação. Então, assim, você tira o seu laudo, você faz a carteirinha, aí você vai lá, fala com a Cris, ela conversa, ela explica, você ganha o colar. Então, se alguém te falar, eu vou vender, não tem Isso na cidade de venda. Santos. Isso. Você sabe se outras cidades da Baixada também? Não sei, porque aí Tá. tem essas Não, especificidades, né? Uhum. Mas... eu Isso não- deveria ser uma política nacional, mundial, né? Sim. Enfim. Mas pelo menos aqui a gente Sim, está resguardado, né? A claro, Cris sim, faz um com ótimo certeza. trabalho. Então, assim, são 2 políticas públicas que a gente tem aqui na cidade que ajudam com que a criança, com que a pessoa possa estar Sim. em todos os eventos, não tem por que não chamar, Verdade. entendeu? Então, isso fica a dica aí. Eu falo muito para as mães, né, em grupo, assim, pô, vai andar na praia, vai andar de patins, chama o amiguinho que tem autismo, que tem a síndrome de Down, todo mundo tá aqui para fazer as coisas juntos. Mas aí fica com medo de chamar, porque aí vai dizer, o que eu faço? Tal. Meu, chama a mãe. A mãe precisa também dessa rede de apoio. Verdade. A mãe atípica muitas vezes tá lá largada, né? Às vezes o marido vai embora, ou então é mãe solteira. Ela precisa conversar com outras mães, sabe? Então a gente precisa também quebrar um pouquinho isso aí, que ainda Sim. tem bastante preconceito. Estamos caminhando, mas... Não, graças né? a Deus, estamos caminhando. Vamos lá, quem é o próximo? Esse é o Gente, Jonas. eu vou deixar ela falar, se vocês quiserem... E eu tô na velocidade 2 do WhatsApp. Não, é porque a gente quer apresentar todos, ó, vamos lá. O Jonas e o Olha, Spike, gente. e aí eu falo até que é a minha liberdade poética, porque é um pug. Geralmente não é um pug, né? Mas como a gente tem na arte a liberdade poética, o do Jonas é um pug, que é o melhor amigo dele, que é o cão-guia dele, né? O Jonas não consegue ver apenas com os olhos, mas ele vê com todos os outros sentidos. E com o Jonas, eu trabalho com as crianças muito, enfim, com todo mundo, né? Os outros sentidos. Porque quando a gente tem a visão, a gente já tá vendo, né? Pra que a gente vai trabalhar o tato? Eu tô vendo que a mesa tá aqui, então não vou trabalhar meu tato, não vou trabalhar minha audição. Eu vou andar e me desviar da mesa. E o capacitismo, né? E as barreiras atitudinais, que são 2 palavras importantíssimas, que as pessoas muitas vezes não sabem nem o que significa. Eu acho que é importante a gente explicar. Então, assim, capacitismo. Só porque ele é cego, eu não vou chamar ele pra ir no cinema, então, porque ele não vê. O que ele vai fazer lá na tela do cinema? Que já entra a minha barreira atitudinal. Então, assim, eu tô sendo capacitista, eu tô achando que ele não consegue ir no cinema só porque ele é cego, e eu tô numa barreira atitudinal já, então eu não vou chamá-lo. Essa é a minha barreira de atitude de que eu não vou convidar ele na minha festa, que é no cinema. Entendeu? Então, o capacitismo, muitas vezes, ele vem no viés inconsciente. Sem você, tadinha, ela tem síndrome de Down, tadinha, né? Tadinha, por que tadinha? Tira o poder do outro quando você coloca isso, né? Entendeu? Coitado, ele tem autismo, né? Que dó, ele não participa de nada, né? Não fala. Porque tem os autistas não verbais. Uhum. Então, tadinho, ele não... Ele se expressa pra caramba. É só você parar um pouquinho e prestar atenção. E ter paciência pra ouvir de uma outra forma, né? Que é o que eu falo ali do Jonas. Ele não vê com os olhos, mas ele tem os outros sentidos. A gente tem a visão, mas a gente tem os outros sentidos. Então, assim, a pessoa com síndrome de Down, às vezes fala enrolado. Se você não tem paciência, você fala, não entendi. Tchau. Né? É o tal da escuta ativa que tanto se fala, não é nada se ativa. pratica. Não se Faz, né? Então, tem mais uma personagem, né, a que a gente Bela. não pode deixar de apresentar a Bela. A Bela, eu falo que ela é inspirada na minha filha Isabela, mas ela é muito eu, assim, também, eu acho. Eu tenho uma Bela na família também, que é uma criança sensacional. Porque assim, a Bela, ela é super inteligente, super talentosa, ela é uma desenhista nata, ela assim, pinta, e ela é muito inteligente, só que ela duvida da própria capacidade dela. Então ela tá sempre achando que estão rindo dela, que estão falando mal do desenho dela, que a professora chamou ela para ir lá na frente responder um exercício, todo mundo vai olhar para ela, rir dela, se ela errar, meu Deus do céu, então ela não pode errar, e essa autocobrança, e a personagem, ela tem o TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e a minha filha Isabela tem, e eu também tenho,
E isso é uma característica, uma das características de pessoas que têm o TDAH. Então, ela fica sempre se duvidando, ela se acha burra, porque muitas vezes você tá falando e eu não tô entendendo nada. E aí eu tenho que falar, eu não entendi. Só que aí eu falo, entendi. Porque você fala, mas todo mundo entendeu, vou falar eu que não entendi, vou fingir que eu entendi. E as pessoas têm muito esse hábito que tem o TDAH, né? A minha filha é uma que ela não... A professora entendeu? Ela chega em casa e fala, você entendeu, Isabela? Não. Eu falei, por que você não perguntou, Isabela? Aí ela fica me olhando, assim, nem responde. E aí, isso vai fazendo com que a personagem, na história dela, não vá fazendo as coisas. Então, assim, vai ter uma aula de balé, vamos se inscrever? Não, não vou, não gosto. Ela tá louca pra ir. Mas o medo dela de errar é tão grande, de rirem dela, que ela nem faz. E aí, resumindo bem a história, quando a turma do Longinho vê que ela tá meio de canto e que ela começa a não querer fazer as coisas, a turma começa não, Bela, eu vou com você na aula de balé, vamos junto. Não, eu vou com você ali na professora, eu vou ajudar ela. E aí, quando ela começa a enfrentar os desafios, o cabelinho dela, essa ponta azul, começa a brilhar. E na hora que esse brilho começa a vir pra fora, ela acha mó legal, ela fala, gente, eu tenho um cabelo mágico. Então ela acha aquilo muito legal, e aí ela começa a enfrentar as coisas porque ela quer que o cabelo dela brilhe. Mas na verdade, né, depois, no desenrolar da história, ela descobre que o brilho, na verdade, não era do cabelo, era dela, de dentro dela. Mas como ela não acreditava nela, o brilho ficava apagadinho. Quando ela começa a acreditar, a ir pro balé, a errar, e fala, não, eu não entendi, e enfrentar, mesmo rindo, porque sempre vai ter alguém que vai rir, alguém que vai julgar, sempre. Ela começa a trabalhar isso dentro dela, aí o brilho dela, que é interno, começa a vir pra fora, né? E aí eu falo muito para as crianças sobre isso. Eu falo, gente, coloca a mão no coração, vamos repetir com a tia Carol. Aí todo mundo fala, o meu brilho, ninguém pode tocar. Só eu posso definir o quanto ele brilha, se ele brilha muito ou se ele brilha pouco. Então, se alguém um dia te falar que você não consegue, que você não é capaz, que você não pode, você nem escuta. Porque se você quiser, você consegue. Tem que estudar? Tem que batalhar? Tem. É fácil? Não é. Mas o brilho é seu. Eu não posso mexer nele. Entendeu? Eu não posso apagar o seu brilho, ele tá dentro de você. E aí eu começo a trazer o que eu falo que é pra mim, porque às vezes eu preciso me ouvir também. Porque eu também tenho inseguranças, entendeu? Eu também acho, às vezes, que o meu trabalho... seu trabalho é lindo, não sei o quê, e eu fico... E é mesmo, sabe? Assim, a gente tem que... Autoconfiança. Porque às vezes dá uma... né? Você fica meio... não, será que é? Será que... Então a Bela, ela me representa. E a música dela, só pra terminar, fala sobre o medo. E é uma música que eu canto também, assim, mentalmente, às vezes. Dá pra gente cantar essa música no final? Dá. Então, segura aí um pouquinho, a gente vai pros nossos agradecimentos e a gente já volta aqui pro encerramento. Agradecer então aos nossos patrocinadores, Alhambra Móveis e Caioa, que são duas empresas consolidadas aqui em Santos, que são responsáveis pela ambientação do nosso cenário. Clínica Mitra, medicina integrativa, que é referência em terapias injetáveis e hormonais. A Ermelinda Conceito, que tem uma loja física ali no Supercentro Boqueirão, que está me vestindo. Giovana Leite, responsável pela minha produção de cabelo e maquiagem, que faz desde maquiagens sociais até noivas com exclusividade. E também Turbine Mídia, que é uma empresa especializada em crescimento orgânico e estratégias para as redes sociais, e tem um estúdio lindo que fica ali também no centro de Santos. Infelizmente, chegamos ao finalzinho do Tricotar. Lu, obrigada, um prazer ter você aqui. Eu que agradeço. Maravilhoso o programa de hoje. Obrigada, Carol. Foi engrandecedor ter a sua presença aqui. Obrigada. E já saímos com a criação de um personagem, né? Eu tô tão feliz, não tenho ideia, você não tem ideia. Tainara, obrigada também. Obrigada, Van, obrigada, Carol. Nossa, tô apaixonada. Já falei que tem que ter pra adultos isso, porque as crianças já estão muito mais evoluídas do que a gente, sem dúvida. Doutora Roseli, obrigada pela presença também. Eu que agradeço, foi assim o ensinamento, e vamos levar para o ambiente corporativo. Corporativo agora. Carol, muito, assim, é só agradecer mesmo, te parabenizar pelo teu trabalho. Eu conhecia um pouquinho das redes sociais, mas te vendo pessoalmente, a gente vê não só a importância do trabalho, mas
você, o teu coração, a tua preocupação e o quanto de verdade que você coloca nisso. E eu acho que é um trabalho mais do que necessário nas escolas, não só nas escolas, mas eu acho que quando a gente fala de escola, a gente fala da sementinha que a gente vai plantar e é onde a gente consegue ver essa transformação. Então, assim, obrigada, um prazer ter você aqui. Deixa teu recado final, a gente vai finalizar cantando, mas pode deixar teu contato, o teu recadinho final. Eu queria terminar com a frase da Turma do Londinho, que é assim: na Turma do Londinho, o que importa é a amizade, cada um com sua característica, mas todos em grau de igualdade. Então, convido vocês a me seguir no Instagram, que é @carolportodearte. Lá eu trago bastante reflexões também dentro de sala de aula. No YouTube, Carol Porto de Arte, no Spotify também, porque tem as músicas, né, que nós vamos agora cantar um pedacinho. E se você quiser levar para sua escola, para o seu ambiente corporativo, todo mundo! Ensinar os pais, assim, uma ferramenta para os pais usarem, estão aqui, podem me chamar lá no Instagram, que... Você falou de ferramenta, nem mostramos o gibi, mas dá tempo. Dá tempo? Dá, claro que dá. Esse gibi aqui é um HQ da Turma do Londinho, que é uma porta sensacional de diálogo para você começar, porque às vezes você não sabe nem por onde você começa, tanto para professor também em sala de aula, que às vezes não sabe como explicar para o amigo, por que o amigo faz isso, aquilo. E uma coisa muito importante, assim, não vamos usar a palavra especial mais. Porque, porque seu amigo é especial, somos todos especiais, então não tem essa de amigo especial. E aí aqui você abre uma porta de diálogo, porque tem quadrinho em Libras, tem a Leca Princesa Careca, tem o Jonas que fala dos sentidos, tem o Pedro que tá com o fone, tá com o colar de girassol. Então aqui a criança lê como ela lê, ou a mãe lê junto, e já abre uma porta de diálogo maravilhosa, usando a literatura, né, usando a leitura, que é super importante a gente como pais, né, estimularem as crianças. Quem quer adquirir, como é que faz? Pode me chamar lá no Carol Porto de Arte. No teu Instagram? No Instagram, Ótimo. Aí tem esse gibi, tem outros livros também, as músicas, enfim. Então vamos finalizar então com música e até com coreografia, porque a Carol já ensinou aqui pra gente, ela vai cantar e a gente vai junto aqui. Vamos lá? O medo tá querendo me pegar, sai pra lá! O medo tá querendo me pegar, sai pra lá! Eu tenho confiança, eu tenho liderança e sei que o medo eu posso enfrentar. Sai pra lá! Muito bom, obrigada. Um beijo pra você e até semana que vem com mais Tricotar. Vamos dar um tchau lá na câmera.